Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Esse vídeo é para responder a pergunta do nosso amado irmão Marcos Ferreira e da nossa amada irmã Cris Fro. Irmãos e irmãs, eu fiz um vídeo anterior falando sobre a comemoração do Natal, que é uma comemoração inteiramente pagã. E quem comemora o Natal está participando do paganismo. E é um grande pecado comemorar o Natal, pois é o pecado de idolatria. Então, nosso amado irmão Marcos Ferreira e a nossa amada irmã Cris Fro enviou um comentário para esse vídeo. Vou ler o seguinte. Marcos Ferreira diz assim: o professor Leandro Quadros e Ellen White concorda com o Natal e a árvore de Natal também. E aí, irmão, eu queria que você respondesse. Agora eu vou ler da nossa amada irmã Cris Fro. Bom dia, irmão. A paz do Senhor esteja convosco. Irmão, esse assunto me deixa confusa. No canal de Leandro Quadros, ele usou o livro de Ellen e mostrou, se eu não me engano, o livro O Lar Adventista. Ele mostrou que a árvore não tem origem pagã, portanto, pode montar a árvore em casa. Ontem, assistindo um programa da Novo Tempo, a mulher desse programa falou que Jesus nasceu no dia 25. Sinceramente, fico sem entender nada. Mas, na minha opinião, é festa pagã, sim. Me responda, irmão, essa pergunta. Então, muito bem, a pergunta do nosso amado irmão Marcos Ferreira e da nossa amada irmã Cris Fro é a mesma. Muito bem, pois vou começar pela mulher do programa da Novo Tempo, que disse que Cristo nasceu sim no dia 25 de dezembro. Para isso, eu vou ler o Lar Adventista, para nós ficar bem informados sobre esse assunto. Em sua sabedoria, o Senhor ocultou o lugar onde sepultou Moisés. Deus o sepultou e Deus o ressuscitou e o levou para o céu. Este procedimento visava prevenir a idolatria, aquele contra quem se havia rebelado quando estava em serviço ativo, a quem havia provocado quais, além dos limites da resistência humana, era quase adorado como Deus, depois de separado deles pela morte. Pela mesma razão é que ele ocultou o dia preciso do nascimento de Cristo, para que o dia não recebesse a honra que devia ser dada a Cristo como Redentor do mundo. Aqui nós vimos claramente que Deus ocultou o dia preciso do nascimento de Cristo. Portanto, não se encontra nem na Bíblia e nem no espírito de profecia o dia que Cristo nasceu. Portanto, esta mulher que disse no programa do Novo Tempo, esta mulher que disse que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, está mal informada sobre a Bíblia e sobre o espírito de profecia. O que esta mulher está entendendo mesmo é somente de fazer esse programa. Não está entendendo das escrituras sagradas. Agora eu quero responder sobre o Lar Adventista, o qual o Leandro Quadros
afirmou que podemos montar uma árvore de Natal em casa. Vamos ler. Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas grandes e pequenas para essas casas de culto. Tem chegado a nós cartas com a interrogação: devemos ter árvore de Natal? Não seria isto acompanhar o mundo? Respondemos: podeis fazê-lo à semelhança do mundo, se tiverdes disposição para isto, ou podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado em selecionar um flagrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas. Mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. Então eu li no Lar Adventista. Irmãos e irmãs, agora a gente vê uma contradição do primeiro texto que eu li, que diz que Deus ocultou o dia preciso do nascimento de Jesus, para que não idolatrasse esse dia, para que não desse a honra a esse dia. A honra que devia ser dado a Cristo desse para esse dia. Agora, Deus ocultou. E agora, nós vamos agora dar uma homenagem ao dia pagão. Portanto, vê que esse parágrafo está em contradição com o primeiro que eu li. Portanto, quando alguém manda cartas para Ellen White, é dito assim, como está escrito no Eventos Finais, sobre outra questão: vários me escreveram, indagando-se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Tenho respondido: sim, na verdade, é a mensagem do terceiro anjo. Portanto, aí o texto que eu li no Lar Adventista diz: vários enviaram para nós. Então não foi para a irmã White, mas sim para nós. Quem são esses nós? Não sabe quem. Mas para Ellen White não. Porque quando é para ela, é dito assim: vários me escreveram. Olha, irmãos e irmãs, se na Bíblia tem acréscimos, que é para o cristianismo inteiro, todos usam a Bíblia, imagina no espírito de profecia, que é somente a igreja adventista. Eu vou mostrar aqui para vocês como tem acréscimo na Bíblia. Aqui está a lição da Escola Sabatina do ano 2009, de julho a setembro. Eu vou ler aqui a questão da Trindade. Em algumas Bíblias, em 1 João, capítulo 5, verso 7 e verso 8, aparece as palavras: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra. O problema é que elas são um acréscimo posterior, não encontrado nos manuscritos originais. Entre os estudiosos bíblicos existe concordância de que essa declaração não é genuína e foi acrescentada, provavelmente para apoiar a doutrina da Trindade. Evidentemente, os textos bíblicos nunca deveriam ser alterados por muitas razões. Apocalipse capítulo 22 e 18. Uma das mais importantes é que as pessoas podem
começar a ter dúvidas sobre a confiabilidade das Escrituras como um todo e começar a desconfiar da palavra de Deus. Então a gente vê que aqui a lição da escola sabatina, confirmando que existe acréscimo na Bíblia. Nós vamos ler também no livro Primeiros Escritos, que também confirma que tem acréscimo na Bíblia. Vi então em relação ao contínuo, Daniel 8:12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto. Então, irmãos e irmãs, aí foi mostrado que há acréscimos na Bíblia. E imagina no espírito de profecia, que é somente para a igreja adventista. Portanto, a adventista, onde declara que pode colocar uma árvore de Natal na igreja e comemorar o Natal, ou seja como for, isso é acréscimos dos grandes da igreja adventista, nominais. Nós sabemos que existem muitos jesuítas infiltrados, especialmente dentro da igreja adventista. Em todas as religiões, os jesuítas se infiltraram. E imagina, dentro da igreja, fizeram as mesmas coisas para colocar estas heresias, para desviar o povo de Deus da salvação. Então, como nós podemos saber que é um acréscimo? Irmãos e irmãs, a própria Eluard nos advertiu. Ela disse, se o espírito de profecia se contradizesse, nós não deveríamos aceitar e nem acreditar. Por que ela disse isso? Será que ela duvidava dos seus próprios escritos? Não. Mas ela sabia que no futuro ia fazer isso os homens não santificados para apoiarem suas próprias opiniões e heresias, ia contradizer, ia escrever coisas que ela não escreveu. Portanto, irmão, esse texto do lado adventista está se contradizendo os outros escritos da Ellen White. Portanto, não devemos aceitar, porque ela própria nos advertiu disto. Agora eu quero comentar sobre o que nosso irmão Leandro Quadros falou, que a árvore de Natal não tem origem pagã. Olha, se o Natal é pagão, também a árvore é pagã, porque a árvore de Natal é o símbolo do Natal, é o símbolo do renascimento de Tammuz. E quando nós colocamos uma árvore de Natal em casa, nós estamos dando uma homenagem a Deus Tammuz, o filho de Nimrod. Israel, quando se apostatava, ele não abandonava inteiramente o Deus do céu, mas misturava o paganismo com o judaísmo. Assim também, a igreja de hoje está misturando o paganismo com o cristianismo e cai, assim como Israel caía do desagrado de Deus, a igreja também cai no desagrado de Deus por misturar o paganismo com o cristianismo. Quando Israel era levado para o cativeiro, era por causa dessa idolatria, misturar as divindades pagãs com o judaísmo, misturar com Deus único. Nós não podemos fazer isso, irmãos e irmãs. Ao nós colocar uma árvore de Natal na igreja ou em casa, estamos cometendo um pecado, o pecado de idolatria. É muito sério isto. O pecado de idolatria está escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 8. Os tais que cometem este pecado, a parte que o cabe é a segunda morte no lago de fogo. Olha,
essas festas de Natal, Ano Novo, essas festas, o Satanás leva muitos sem preparação para o além, para a morte. Eu estive na cidade de Macapá, passando de ônibus, em frente a um cemitério. Eu vi muitas covas abertas. E ali perguntei para certas pessoas o que ia acontecer, que tinha tantas covas abertas. Será houve alguma calamidade na cidade? Responderam, não. O que vai acontecer é as festas natalinas e Ano Novo. E, portanto, os coveiros não estão nesse dia, após as festas, prontos para cavar as covas, porque ou estão embriagados, ou estão viajando. É festa e não tem quem cave. E muitos vão morrer nesse dia, porque são um tempo violentos, tempos que muitos estão se embriagando, muitos estão se drogando, e muitos vão morrer nesse dia. Irmãos, é isso que dá a festa pagãs. São festas que levam muitos para a morte sem preparação, sem Cristo Jesus. Mas agora a igreja diz, mas nós façamos o diferente. Enquanto os que não têm Deus estão comemorando, se drogando, nós estamos aqui comemorando, de gravata aqui da igreja. Irmãos, é isso que Deus tem nojo. É daqueles que dizem, vai para lá, que eu sou mais santo do que tu. O pecado da igreja em comemorar o Natal é mais grande do que o pecado daqueles que não conhecem a Deus. Porque eles comemoram, porque não sabem o que estão fazendo. Se eles aceitassem, talvez não faria o que a igreja faz, comemorar festas pagãs, enquanto estão dizendo que está servindo o Deus único e verdadeiro. Enquanto estão dizendo que está servindo a Jesus Cristo. Isto é muito sério, irmãos e irmãs. Então, nosso irmão Leandro, em vez de ele defender esta heresia, esta doutrina pagã, era para ele estar levando milhares de almas para a salvação. Mas o poder que ele tem de apresentar um programa na TV, usa para transviar as almas de Cristo, para ela ir após o paganismo, que é celebrar o Natal e pôr uma árvore de Natal em casa. Isto é um grande pecado. Eu espero que nosso irmão Leandro Quadros se arrependa disto e se converta. E pare de fazer isto, de atrapalhar a obra de Deus, de levar mentiras para o povo. O Natal claramente uma festa pagã. E quem coloca uma árvore de Natal em casa ou na igreja está participando do paganismo, separado estás de Cristo. Porque o pecado de idolatria separa a pessoa de Cristo. Era isto que separava Israel, o antigo Israel de Deus. Eu espero que esta resposta tenha sido satisfatória. Mas para adoçar ainda mais o vídeo, eu quero deixar aqui a opinião da nossa amada irmã Deusilene Souza. Vamos ver o que ela tem a falar sobre este importante assunto. Irmãos, é muito simples saber se a árvore de Natal é de origem pagã ou não. Mas para a gente poder ficar sabendo sobre esse assunto, a gente tem que pesquisar a fundo de onde surgiu a árvore de Natal, de onde veio, se tem fundamento bíblico ou não. Então, só para meditar um pouco, eu vou contar a história, como surgiu a árvore de Natal, né? Você pode pesquisar na internet que você vai ver a história, como foi que surgiu. Então, a árvore de Natal surgiu dessa seguinte maneira, né? Nirode, no tempo da Torre de Babel, surgiu um homem chamado Nirode. Era um homem muito ímpio. Esse homem era tão ímpio que chegou a casar com sua própria mãe. Então, ele morreu ainda muito jovem, esse homem. E quando esse homem morreu, a sua mãe ficou grávida.
e disse que Nirode tinha ido para o céu, né? E aquele filho era o filho, e Nirode se tornou um deus, né? E aquele filho que ela estava esperando era o filho de Deus, né? Então, passado um dia, nasceu o menino. Ela chamou o nome de Tamuz, né? Que era filho de Nirode. Então, quando Tamuz chegou à idade, assim, a adolescência dele, Tamuz também era um adolescente muito mau. E ele morreu, mataram Tamuz. E quando as pessoas iam correndo para matar Tamuz, Tamuz tropeçou e caiu em cima de uma palmeira. Lá mataram Tamuz, esquartejaram Tamuz e deram fim em Tamuz. Então, a mãe de Tamuz inventou que aonde Tamuz morreu, nasceu um pinheiro, né? E aquele pinheiro era o renascimento de Tamuz. Tamuz renasceu naquele pinheiro. Então ele levou o pinheiro lá para a casa de culto do paganismo, né? E lá ela plantou o pinheiro. E ali todos os anos, no dia 25 de dezembro, que era o dia de aniversário de Tamuz, as pessoas vinham, os pagãos vinham e traziam suas oferendas. E oferecia para Tamuz, né? E, irmãos, para chamar mais atenção, aquela oferenda que eles ofereciam era a cabeça do servo de Deus. Quando eles matavam o povo de Deus, ali eles ofereciam a cabeça, né? Naquela árvore de Natal, né? Pendurava ali. Que essas bolinhas de hoje que tem ali do pinheiro, né? A gente compra uma de Natal, então umas bolinhas vermelhas. Pois é, ali representa a cabeça do povo de Deus, né? Que aquelas bolinhas vermelhas representam sangue, né? Então, o pagão, eles ofereciam as oferendas lá, né? Naquela árvore de Natal. Dali surgiu a árvore de Natal, dali surgiu o Natal, e dali surgiu o 25 de dezembro, essa data foi de lá. Então, antes mesmo que Cristo nascesse, já se comemorava o Natal em 25 de dezembro, né? Em homenagem a Tamuz, né? Então, quando o paganismo entrou no cristianismo, né? Aí trouxeram essa doutrina, né, para dentro do cristianismo, dentro da igreja católica, né? Trouxeram todo... Semiramis virou Maria, né? A Maria que o povo hoje em dia adora, que diz que é a mãe de Jesus, não é a mãe de Jesus, é a Semiramis, né? Aquele menino que ele diz que é o menino de Jesus, não é o menino de Jesus, é Tamuz, né? E aquele homem que ele chama José, não é José, é Nirode, né? Então a Semiramis, que é a rainha do céu, que fala na Bíblia, né? Lá eles falavam, chamavam a rainha do céu, Semiramis. Então daí que surgiu essa doutrina toda, né? Então a gente vê que a origem do Natal, a origem da árvore do Natal, da árvore de Natal não é bíblica. Ela vem do fundamento pagão, né? Então, entendeu? Então ficou bem claro que Jesus não nasceu no Natal, 25 de dezembro, e que essa árvore de Natal também é pagã. Porque se a árvore de Natal, se o Natal é pagã, por que a árvore dele não é? Não se pode o Natal ser pagã e a árvore dele não ser. Porque se a árvore de Natal já diz tudo, né? Então ela surgiu também juntamente com o Natal, surgiu também pelo mesmo objetivo, né? Que era ao Deus Tamuz, né? Então, meus queridos irmãos, também a nossa irmã ficou curiosa, no caso do Leandro, né? O nosso irmão Leandro, ele defende Natal. Irmãos, vou colocar aqui um vídeo do irmão Leandro, né? Sobre esse respeito do Natal. Vocês podem ver nesse vídeo que eu vou colocar, que no começo o irmão começa contando verdadeiramente a história do Natal. Ele conta que o Natal é pagão, como surgiu. E no final ele defende o Natal. No final ele começa a dizer que, mas não é por isso que nós não devemos celebrar o Natal. Isso é fanatismo, irmãos. Isso aí é um absurdo. Eu fico lembrando disso aí, lá do Éden. Como foi que Satanás conseguiu conquistar Eva? Ele chegou primeiro com o quê? Com a verdade. Ele disse para Eva, né, a verdade, que se ela começa o fruto do pecado, ela ia conhecer o bem e o mal. Mas depois ele falou a mentira. Ele disse que se ela comesse, ela não morreria. Então, irmão, só combina quando a verdade e a mentira junto. Então, nosso irmão Leandro, nesse caso aí, ele está fazendo como Satanás.
Ele pegou a verdade, contou a verdade primeiro, para ali impressionar as pessoas, depois ele vai jogar mentira. Dizer que não tem problema nenhum em a pessoa observar o Natal. Irmãos, se o Natal é de origem pagã, como ele está falando aí, como ele vai falar no vídeo que eu vou colocar, como não tem problema a pessoa cultivar uma festa pagã? Então, meus irmãos, quem tem entendimento, dá para compreender claramente que está errado isso que o irmão está apresentando. O Natal é pagão ou cristão? Por que comemorar o Natal sendo uma data pagã? Será que os cristãos devem misturar-se com o paganismo? Porque a Bíblia não se atém a essa questão. A Bíblia, para você ter uma ideia, nem revela o dia exato, o mês certinho, tudo, a hora do nascimento de Cristo. Por quê? Possivelmente porque as pessoas iriam venerar esta data. E mesmo as pessoas não sabendo o dia exato do nascimento de Jesus, ao se promover essa data de 25 de dezembro, por acaso as pessoas não estão venerando? Com as músicas, com os festejos, com os feriados? E ele era comemorado no Império Romano, celebrando o nascimento do Sol Invicto. Né? A festa chamava-se Natalis Solis Invictus. Era uma forma de celebrar o Deus Sol. O que aconteceu e a história nos revela? O Papa Júlio I, ali por volta de 336 d.C., ele cristianizou essa festa. Mas as Escrituras já antecipadamente anunciavam que no futuro aconteceria essa mistura. Está escrito: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Realmente, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso é inegável. Por exemplo, há um texto aqui em Lucas, no capítulo 2, verso 8, que nos mostra a improbabilidade de Cristo nascer em dezembro. Então, em Lucas 2,8, para sabermos que Cristo não nasceu em 25 de dezembro, o texto diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aqui, esses pastores estavam guardando os rebanhos bem no momento em que os anjos anunciaram o nascimento de Cristo. Como eles guardaram os rebanhos à noite, isso não poderia ser em dezembro, porque dezembro é um mês muito frio no Oriente. Então é muito improvável que Cristo tivesse nascido em dezembro. Então realmente ele não nasceu em dezembro. Permitam-me, por favor, eu sou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, me alegro em ser. Quanto ao assunto em causa, quero dizer o seguinte: a árvore de Natal não pode ser de maneira nenhuma um simbolismo de Cristo. Esta árvore é pinheiro e pertence à família dos cardos e corvalhos, fonte de paganismo para druistas, feiticeiros, bruxos, magos, adivinhos, entre outros. Não podemos taxativamente dizer que é um símbolo a Cristo, quanto ele mesmo nos diz que eu sou a videira verdadeira e meu pai, o lavrador, São João 15:1. Professor, mas a gente tem que mostrar aqui que até mesmo pessoas da Igreja Adventista são contrárias a essa questão da árvore de Natal. Vimos então que pelas Escrituras não há base nenhuma para se sustentar uma guarda ou uma homenagem especial a este dia que tem a sua origem unicamente pagã. Veja agora a grande contradição em que o apresentador se coloca, ao dizer que temos o dever de observar esse dia, como se o Papa tivesse poder para instituir algum dia comemorativo. Então o que o Papa Júlio I fez em 336 aproximadamente? Ao invés de os romanos ficarem celebrando o nascimento do Sol Invictus, então vamos celebrar o nascimento de Jesus, que é o verdadeiro Sol da Justiça? E esse recurso evangelístico que o Papa Júlio I utilizou na época, ele deve ser seguido pelos cristãos hoje. Porém, negar essa data, simplesmente ignorá-la,
sendo que o coração de muitas pessoas e famílias está sensível nesse dia, ignorar esta data e não passar para as pessoas a mensagem de que Jesus é o personagem central do Natal, é uma negligência e, na minha opinião, até mesmo um fanatismo, né? Agora, professor, realmente houve assim uma manifestação contrária pesada, e eu separei algumas que eu quero colocar aqui para realmente pressionar você aí, para ver como é que você pode responder à altura aqui, baseando-se na Bíblia, porque... Vamos lá, amigo. Nós vimos pelo relato do próprio apresentador que não há mínima condição de defender as festividades do dia 25 de dezembro baseado na Bíblia. Então isso é uma tradição de homens e não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Agora você me pergunta por que o irmão Leandro defende o Natal. Irmãos, é muito simples. O irmão Leandro, ele acha que pela igreja adventista, a igreja da profecia, ele tem que defender os erros da igreja. Tem que defender aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, para poder não manchar o nome da igreja. Irmãos, mas ele está enganado. Eu vou ler aqui no capítulo 58 de Isaías. E vou mostrar para vocês o que Deus quer de nós. Isaías capítulo 58, está escrito assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Como você viu, aí ele falou para nós clamar com alta voz e repreender o pecado do povo de Deus. Ele não quer que nós passemos a mão nos pecados do povo de Deus, não. Não é porque a igreja adventista, é a igreja da profecia, que eu vou passar a mão agora na igreja e apanhar o que ela faz de errado. Não é porque o irmão Leandro é meu irmão na fé, é adventista sétimo dia, que eu vou dizer que ele está correto. Não, irmãos, ele está errado. E ele tem que parar de pregar isso, porque se ele continuar pregando essas coisas, ele vai se perder. Porque ele vai levar muita gente também a se perder. Muita gente fica confuso por causa dele. Ele tem um programa na TV, ele poderia fazer muitas coisas boas. Em vez de ele estar pregando essas heresias na televisão, ele estava pregando a salvação. Ele estava pregando, alertando o povo, entendeu? Alertando os próprios adventistas para ser diferente, para ser um povo peculiar. Mas não, ele usa esse poder que ele tem na televisão, né? Ele usa o estudo que ele tem, ele é um homem estudado, para desviar o povo do caminho do Senhor. Então isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste que o irmão Leandro faz. Não apoie, né? Ele está erradíssimo, né? Não é porque ele é adventista que eu vou passar a mão na cabeça dele. Não, ele está errado. E ele tem que se converter, ele tem que se arrepender de ter feito isso, né? E confessar e fazer vídeo explicando o erro dele, porque senão tá triste a situação do irmão. Então, se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito, algum respeito, examine mais, leia o Espírito de Profecia, né? Não é porque tem algum acréscimo na Bíblia, no Espírito de Profecia, que a gente vai perder a crença da Bíblia, não. Deus deixou claramente para nós entendermos aonde está errado. Ou seja, sabe por quê? A Bíblia não se contradiz. Entendeu? E se você vê 1000 versículos falando uma coisa e só um falando diferente, você pode ver que naquele versículo pode ter um acréscimozinho. Às vezes está entre aspas, às vezes não está nem nada, mas é acréscimo. Como lá aquele texto que nós mostramos agora, da escola sabatina lá, né? Lá que fala sobre a Trindade, né? Eles querendo defender a Trindade, eles querendo botar a Trindade ali na Bíblia, eles pegam e jogam lá e acrescentam o texto. Então, meus queridos irmãos, isso é muito sério. Mas não é por isso que nós vamos perder a fé na Bíblia, que Deus dá o seu Espírito para nós discernir o certo e o errado. E não é por isso também que nós vamos perder a fé do Espírito de Profecia. Porque aonde se contradiz, não foi o Espírito Santo que escreveu. É acréscimo humano. E para isso que o jesuíta está nas igrejas. O jesuíta está em todas as igrejas, principalmente na igreja adventista, para fazer essa obra aí. Botar um acréscimozinho ali, um acréscimozinho aqui, para distanciar o povo da palavra de Deus.
Mas não é preciso ninguém ser enganado. Só vai ser enganado aqueles que não pesquisar, que não meditar. Até porque, irmãos, essa doutrina aí do Natal, ela é bem clara. Ela é bem clara que não tem nenhum fundamento bíblico. Você pode ler a Bíblia do começo ao fim, você não vai achar esse negócio de 23 de dezembro, de Natal, essas festas aí. Olha, essas festas mundanas, né, não pertencem ao povo de Deus. Por mais que tenha o nome de Cristo, mas não pertence ao povo de Deus. Então, o que a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Nós não devemos participar dessas festas mundanas. Então, que Deus nos abençoe e nós somos eternamente. Amém.